Bom, estava observando aqui as minhas anotações. Qual dessas características você se parece mais? Quer ver? Ó? Perfeccionista, confiável, consciencioso, fazedor de lista, bem organizado, focado, um líder natural, crítico, sério, culto, lógico, não gosta de surpresas, um técnico. Ou você é do tipo mediador, comprometido, diplomático, evita conflitos, independente, leal aos parceiros, tem muitos amigos, é rebelde, porém é reservado, costuma a não receber atenção. Ou talvez você é do tipo manipulador, charmoso, joga a culpa nos outros, procura atenção, é tenaz, sociável, vendedor nato, precoce, engajado, afetuoso, e adora surpresas. Ou você foi daquele tipo, um pequeno adulto aos 7 anos, né? Muito meticuloso, ponderado, muito empreendedor, automotivado, medroso, cauteloso, leitor voraz, pensa em preto e branco, fala demais, não suporta errar, tem altas expectativas de si mesmo, sente-se mais à vontade com as pessoas mais velhas ou com as pessoas mais novas do que você. Qual é a característica que mais tem a ver com você? Estou falando da nossa condição, da ordem de nascimento. Qual a sua ordem de nascimento? E como ela influencia de uma forma global, de uma forma pontual também, as nossas características comportamentais. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Bora lá? Olá pessoal, muito bem-vindos, aqui é o Wellington Oliveira, coach, analista comportamental, e nós vamos para mais uma imersão de conhecimento. Qual a sua condição? Primogênito, filho único, filho do meio ou filho caçula? Vamos desvendar isso e como essas características fazem toda a diferença nos nossos relacionamentos e na composição do nosso perfil comportamental. Mas antes, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, faça isso agora, acione o sininho para que você seja notificado todos os momentos que entrar um vídeo novo que vai fazer toda a diferença. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, e aí isso vai facilitar que outras pessoas também sejam abençoadas por esse conteúdo. Também deixa aqui na descrição qual a sua ordem de nascimento, se você é o primeiro filho, o segundo filho, um filho do meio, né? Entre o irmão primogênito e o caçula, se você é o caçula, se você é um filho único, ou se você é um caçula que nasceu depois de 6 anos do último filho. Esse intervalo, né, de nascimento também é muito importante para nós entendermos aí como que você funciona. Mas vamos lá. Pessoal, segundo a tese do psicólogo americano Kevin Lennon, ele estudou muito tempo a respeito disso, e como eu sou também uma pessoa apaixonada pelo comportamento e por ajudar pessoas, isso também me fez mergulhar no conhecimento a respeito disso. Eu gosto muito, eu começo a conversar com as pessoas e mesmo sem saber qual a ordem de nascimento dela, eu acabo entendendo qual a ordem que ela nasceu devido às características que essa pessoa me apresenta. Você viu que inicialmente nesse vídeo eu fiz uma lista de características que descrevem as pessoas para cada um desses perfis. Talvez você se viu aí numa mescla de alguns, porque tem a ver com essa construção. Nós somos pessoas que temos os 4 tipos de perfis de comportamento, segundo a teoria DISC de Marston Marlow, né, o criador da Mulher Maravilha, do polígrafo, e segundo a sua teoria, os nossos comportamentos têm a ver com as questões de como nós somos na introversão, na extroversão, o ambiente onde nós estamos inseridos e os comportamentos gerados através dessa vivência. E aí eu acrescento muito mais a respeito da identificação do nosso perfil de comportamento. Um dos fatores é a nossa ordem de nascimento, o ambiente onde nós estivemos inseridos no nosso momento de desenvolvimento.
Então os nossos primeiros anos, a maneira que os nossos pais nos viam, nos criavam, a maneira que eles nos corrigiam, a maneira que eles comunicavam-se conosco, e aí no surgimento dos outros filhos, as mudanças que houveram, e a partir dos 7 até os 12 anos, onde nós formamos o caráter, né, da criança e as competências do que ela vai ser no futuro. Então essas mudanças acontecendo nesse momento são pontuais, são muito importantes para que nós formemos características comportamentais adequadas aos nossos filhos, e também a modelagem do caráter ou das crenças, aquilo que eles vão acreditar, a questão religiosa, a questão cultural, está sendo tudo incutida, mas nós precisamos fazer aqui uma observação, que para cada um dos filhos, para a etapa de crescimento de cada um deles, vai haver uma modelagem. Tá? O intervalo de nascimento de uma criança para outra pode gerar uma nova constituição de família. Então, pensando na nossa árvore genealógica, né, dentro do contexto da família, todas as vezes que eu citar aqui família, eu estou falando no ambiente onde você, pai, mãe e filhos, tá? A sua casa, aqueles que compõem aí a sua casa, os cônjuges e os filhos que estão morando junto nessa casa. O filho casou, agora ele tem a ramificação dele, ele tem a família dele. Então, vamos considerar esse relacionamento, é claro, de forma intencional dentro desse contexto, mas você vai conseguir enxergar as características nos outros galhos da sua árvore genealógica, que são os filhos e como eles estão frutificando na formação da sua nova família. Se eles absorveram aquilo, ou se eles estão passando para frente, ou se eles tiveram conhecimento de uma nova cultura e um aprendizado diferenciado, e aí eles romperam aquele vínculo com a maneira errada ou certa que nós fomos criados anteriormente, e aí começam a criar um novo jeito deles. Eu sempre falo, né, nos nossos encontros, nos workshops, nas pregações, onde nós treinamos casais, né, eu e a minha esposa, nós falamos a respeito disso, que não existe o casal perfeito, né? E o casal que diz que é perfeito o relacionamento, ele está já cometendo o erro da mentira, porque nós passamos por ajustes. Imagine só, nós viemos de famílias diferentes, de criações diferentes, de certo e errados diferentes, e aí você une duas pessoas, talvez que não tinham nada a ver na sua forma de criação, e aí às vezes há alguns conflitos que acabam gerando desconforto e levando alguns casais até a separação. Mas quando nós trabalhamos isso, entendemos a maneira que um se comporta, outro se comporta, nós criamos o nosso jeito. Então nós precisamos pensar a respeito dessa informação. Então eu tinha uma fonte de criação, a minha esposa tinha uma fonte de criação, e quando nós nos unimos e passamos a entender um pouco mais sobre isso, nós criamos o nosso jeito. Não é a minha mãe chegar na minha casa e falar assim para minha esposa: olha, não é dessa forma que pendura a roupa no varal, não é dessa maneira que arruma, meu filho não gosta de comer desse jeito, sem essa interferência, porque agora o casal vai criar o jeito deles. Meu filho mais velho, o primogênito, ele casou há pouco e ele está passando por esses ajustes também. Então muitas coisas que ele não fazia dentro do nosso ambiente familiar, até mesmo porque nós poupávamos por decidirmos fazer, hoje eu vejo ele praticando lá com a esposa, fazendo. É muito gostoso ver isso, que ele teve boas referências e ele está aplicando na sua vida como esposo, como sacerdote na casa dele, né? E eles estão tendo essa interação. Mas o objetivo de nós conversarmos hoje aqui nesse vídeo é falarmos um pouquinho sobre as características de cada ordem de nascimento. Então, é claro, existem alguns fatores que vão ter variantes, tá? Estamos falando de probabilidades, estamos falando aqui de situações que vão ter semelhanças através dessa condição de nascimento. Por exemplo, os filhos primogênitos, normalmente eles são mais cautelosos, sérios,
sisudos, são muito sistemáticos, eles têm uma característica de fazer listas de coisas, eles têm a facilidade da organização, porém, numa junção comportamental, de acordo com o que os pais eram, na verdade, como referência para essa criança primogênita, o momento que ele nasceu, na vida financeira, na vida do dia a dia desse casal, se é um casal já com uma idade acima dos 30, 33 anos, já vai ter um outro tipo de comportamento inserido ali. Mas de forma geral, o filho primogênito ele vai herdar algumas características, tá? Então, na sua natureza, eles vão ser sistemáticos, dominantes ou dominantes comunicadores. Então essa vertente, né, que parece até um paradoxo, é uma situação, né, como que ele é sistemático, mas comunicador, como que ele tem essas habilidades, ou é mais sério e ao mesmo tempo ele consegue lidar com tarefas de liderança. Bom, essas características são modeladas de acordo com a forma que foi criado. Normalmente o filho primogênito ele tem uma cobrança maior sobre ele. Tanto que quando nós observamos um filho mais velho, um filho caçula, os mais velhos eles são mais propensos a ter sucesso naquilo que eles fazem, porque eles foram cobrados enquanto crianças a ter resultados. Aquela coisa, é o primeiro filho, o cuidado é mais atencioso, a cobrança dele ser bom em tudo que ele faz, de também mostrar para os pais que ele está correspondendo à expectativa que foi criada sobre ele, então ele acaba gerando essas características. Algumas vezes eles são extrovertidos, mas não aquele extrovertido que sai falante, que se cumprimenta, faz amizade com todo mundo, mas é uma extroversão no sentido de ter segurança de com quem ele está se relacionando. A partir dessa abertura você vai perceber traços nessa pessoa de que ela é extrovertida, que ela conta piadas, que ela gosta de descontrair-se com pessoas com quem ela tem a confiança da sua amizade, do seu relacionamento. São pessoas que são carinhosas. Opa, mas espera aí, como que uma pessoa tão sistemática ela pode ser carinhosa? A maneira dela expressar o carinho e o cuidado começa já desde cedo no auxílio do cuidado com os filhos, não pensando que é um babysitter, né? Mas ele acaba se envolvendo nesse cuidado com o filho que nasceu depois dele. Ele perde aquela situação de ser a cereja do bolo e ele passa a dividir as atenções. E aí entra também o conflito, porque ele começa a enxergar que a cobrança sobre o próximo filho é um pouco menor do que a que ele teve durante o seu crescimento. Mas isso não impede que ele tenha essa ação carinhosa de cuidar das coisas. Por exemplo, uma mãe que é primogênita, por mais que ela não expresse aquela situação de ficar dando carinho, afago, essas coisas, mas ela tem a sua atenção do carinho através do cuidado, executando tarefas, fazendo coisas em favor do outro, para trazer comodidade, conforto e por aí vai. A moça, a mulher, ela sempre tem o pai como referência, então há uma proximidade mais paterna, e quando o homem é primogênito ele tem uma ligação um pouco maior com a mãe. Então essas referências dos nuances de comportamento vão acontecer de acordo com essa proximidade, tá? É claro, toda a estrutura familiar ela depende do meio onde está inserido, o momento que estamos vivendo, a situação, a condição financeira e por aí vai. Por exemplo, há filhos que nasceram como primogênito e os pais tinham uma condição boa para levá-lo para uma escola de melhor qualidade, com ensino um pouco melhor, e de repente no meio do caminho ele tem que abandonar aquilo porque os outros filhos acabaram tomando o espaço dele, ou a divisão financeira precisou ser feita de outra forma, e isso fez com que ele tivesse que abrir mão, né, os pais abrirem mão do ensino daquele formato.
ou o contrário, né? O filho que nasceu num momento difícil da família, que as coisas eram muito restritas por causa das condições financeiras, aquela coisa de início de casamento, né? Falta um pouco aqui, ali, né? As pequenas dívidas que foram contraídas para o casamento e tal. Mas aí, de repente, quando nasce o segundo, o terceiro filho, as condições já estão um pouco melhores. E aí os pais acabam oferecendo também uma condição melhor para aquele momento. E se o filho já tem uma certa idadezinha, ele já vai se sentir um pouco constrangido ali, vai entender, poxa, no meu tempo não tinha isso, não tinha aquilo, mas é o que eu disse. O que vai somar as nossas características é esse ambiente que nós estamos vivendo e a forma que os nossos pais estão nos criando. Não existe forma certa e não existe forma errada, até mesmo porque nenhum de nós, como pai, mãe, né, tio, fizemos uma escola de como criar os filhos. Isso é muito interessante, mas nós aprendemos na prática. Embora nós vimos ali os nossos pais arduamente fazendo, nos corrigindo, teve a época que muitos da minha idade, talvez da sua que está vendo esse vídeo agora, apanhamos muito, né? Até brincamos aqui que a minha mãe não dormia enquanto não desse umas mangueiradas em nós, né? A minha esposa fala que a mãe dela às vezes estava dormindo, acordava lá, ia lá, pá, batia, né? Lembrei que hoje eu não bati em vocês. E quando chegou a nossa vez de bater, eu brinco com os meus filhos, o conselho tutelar impediu isso. Né, as circunstâncias da nossa forma de criação mudou tudo e eu perdi esse gostinho de bater nos meus filhos. Mas, brincadeiras à parte, foi um momento de construção de outra forma. Nós corrigimos sim, batemos algumas vezes, né, e à medida que eles foram crescendo, a surra em si deixou de ser eficaz, mas a conversa de uma forma correta, explicando, entendendo a comunicação do que estava sendo feito, foi muito mais positivo do que simplesmente uma surra sem entendimento. E todas as vezes que nós corrigimos os nossos filhos através do cinto, né, eles sabiam o porquê que eles estavam sendo corrigidos. Então havia uma comunicação daquela circunstância. E inclusive eles tinham que ir lá escolher qual a cor do cinto que eles gostariam de ter aquele privilégio de apanhar no momento. Olha só, cada filho então, na sua posição de nascimento, vai compor as suas características comportamentais. Tudo que nós falamos aqui agora a respeito do primogênito, nós precisamos trazer uma referência do primogênito, que é o filho único. O filho único ele está num nível um pouco mais acima dessas características sistemáticas que o filho primogênito tem. Talvez você vai dizer assim, Wellington, eu não estou me enquadrando, eu sou primogênito. Você tem que levar em consideração o seu ambiente de criação. Talvez os seus pais acabaram gerando em você características que foram modeladas e aí você perdeu um pouco desses traços. Mas se você olhar na sua essência, você vai se ver agindo e praticando coisas que esse perfil faz no seu natural. Tá? Os primogênitos, então, os filhos únicos, né? Como eu estava dizendo, eles têm essa característica de serem um pouco mais sistemáticos. Eles, por causa do isolamento, a atenção toda voltada para eles, às vezes uma cobrança muito maior com relação aos resultados, porque é o único filho, as atenções estão todas voltadas ali. Eles acabam criando uma redoma de medo, né, de algumas circunstâncias, porque às vezes até os pais impõem isso sobre o filho, medo de algumas coisas, medo de interagir com outras crianças, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, então acaba gerando uma opressão. E aí ele vai para onde? Ele vai para os livros, hoje vai para a tecnologia, vai para a internet, vai para os meios de comunicação tecnológicos, e aí você acaba gerando um filho que tem essa interação. Os melhores amigos dele são os livros e a tecnologia. Porém, eles são cautelosos demais, têm a preferência de conversar com pessoas que sejam o extremo da sua idade, então normalmente o relacionamento deles, a comunicação deles é mais eficaz quando eles estão se relacionando com pessoas mais velhas, principalmente, e com pessoas bem mais novas que eles. Porque aí, sendo bem mais novo, ele tem referência de ser um guia para aquela pessoa, né? Até supre a necessidade de não ter tido um irmão,
mais novo, e o mais velho porque ele já convive nesse ambiente de maturidade precoce. Ele acaba tomando decisões ou vai para o isolamento. Então veja que para o filho único existe uma situação de distanciamento aí, é extremo, ou é, né? É 880, ou ele é muito extrovertido ou ele é introvertido em excesso. Então não tem um equilíbrio ali, um meio termo. É claro que a modelagem feita pelos pais, o ambiente onde ele está inserido, o meio de convívio dele pode trazer esse equilíbrio. Mas na essência você sempre vai ver, ou ele é muito falante, ou ele é muito quieto. Ou ele extrapola na quietude, ou ele extrapola na forma de falar. E pensando a respeito desse filho único, ele vai acabar tendo dificuldade também nos relacionamentos, porque talvez desde pequeno ele já foi bloqueado com relação a isso. E aí ele vai, por mais que ele tenha amigos, que ele tenha pessoas no entorno, ele vai preferir sempre fazer as suas atividades no silêncio, num ambiente mais tranquilo, mais sossegado, de ter relacionamento com as pessoas, mas de forma indireta, não direto, olho no olho. Então, são características que vão surgindo através dessa vivência, tá? As profissões também, elas vão ser bem assertivas com relação a cada tipo de perfil ou ordem de nascimento. Depois vem os filhos do meio, aqueles que nasceram aí depois da cereja do bolo, e aí, lembrando, né, o primogênito perde aquele glamour de ser o preferidinho e tal, e as atenções vão para o próximo filho. Normalmente, as famílias elas seguem um padrão normal quando os filhos nascem entre 2 e 3 anos de diferença um do outro. Quando a família consegue estabelecer esse padrão, você tem um aproveitamento muito maior de características que vão sendo apresentadas e inseridas na vivência dessas crianças. A partir de 5 ou 6 anos, como eu disse inicialmente, já cria uma outra família, então vai criar um outro padrão de nascimento. E aí daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa questão. Os filhos do meio, eles são muito... eles agem no oposto da forma que o filho primogênito é. Então, por exemplo, se você tem um primogênito que herdou características que são muito conservadoras, o filho do meio ele vai andar num ritmo diferente. Ele não vai ser conservador. Então ele vai ir para o caminho da extroversão, ele vai ir para o caminho do auxílio às outras pessoas. Agora, quando o primogênito ele tem traços mais de comunicador, que tem aquela facilidade de se relacionar, ou ele é muito dominante, né? Ele tem essa força na sua essência, o filho do meio ele vai agir no oposto. Ele vai ser uma pessoa mais comunicativa ou mais retraída, ele vai ser voltado a tarefas, e ele acaba criando essa característica porque o seu reinado ele tem uma duração curta, porque logo vem o próximo filho, então ele acaba se tornando uma pessoa que tem uma certa incógnita com relação aos seus sentimentos, às suas emoções. Ele guarda mais as emoções, tem a dificuldade de expressar de fato o que ele está sentindo. Ele tem sempre o mais velho como referência. E nesse convívio do filho do meio, ele se torna uma pessoa diplomática, porque ele tem que disputar a atenção do carinho. Ou às vezes ele é meio largado ali, né? Ele cresce largado porque os pais acabam responsabilizando. Não, ele vai ter o filho mais velho como referência, agora a atenção é no mais novo depois dele, então ele já sabe se virar. Então cria-se aquele pensamento de acha que sabe se virar, mas esquecem-se do sentimento que ele tem. Então por isso ele acaba sendo um mediador de paz na família. Pode observar que uma grande maioria dos filhos do meio, eles são aqueles que vão lutar para apaziguar, para trazer a comunhão entre a família, para fazer com que todos estejam próximos, tenha a habilidade de servir todo mundo, e aí ele tem essas características. Acabam sendo mestres naquilo que eles fazem, gostam de aprender coisas,
principalmente pensando na condição de solucionar e ajudar as pessoas, porque é uma forma dele ser reconhecido e observado pelos outros. Então os filhos do meio, eles têm essa característica, né? essa forma de se relacionar com o mundo. Tá? E, normalmente no perfil de comportamento, eles são apoiadores, comunicadores, ou eles são sistemáticos, planejadores, e aí você tem a junção de um perfil que é mais relacional, né, que é mais emocional, com a junção de um perfil sistemático. Então tudo depende desse fator. Então vamos dizer aí que nós temos dois filhos no meio, o segundo filho e o terceiro filho. Eles vão ter características diferentes. Então, enquanto um é comunicador, apoiador, planejador, o outro vai ser planejador sistemático. Ou enquanto um tem um traço de sistemático com comunicador, que é uma coisa extrema, o outro já vai criar habilidades de planejador sistemático. Veja que sempre nos filhos do meio vai haver essa característica presente, ou do planejador ou do sistemático, seja o perfil primário ou secundário, ele sempre vai herdar essa característica de organização, de fazer coisas, né? Eles gostam de servir através disso. A forma de expressão do amor, pensando nas 5 linguagens do amor, né? Normalmente esses filhos do meio, eles gostam de servir, de demonstrar o amor deles servindo, ou outros já preferem o afago e aí por diante. Tá? E aí de repente nascem os filhos caçulas, né? O ursinho da família, né? Aquele que as atenções voltam ali. E as características desse perfil são filhos que vão fazer a família realizar coisas que eles não fizeram durante o período da criação, porque eles são muito lúdicos, espertos, são os comediantes da família, extrovertidos, apesar de receberem apelidinhos que eles não acham nada fofo, né, no futuro, recebem nomes e herdam também toda a herança de vestimenta dos filhos mais velhos. E aí pega numa época já fora de moda, mas cabe ainda. Serve aí, moleque, usa aí, né, porque isso aí é o que você tem no momento. Então, esse filho mais novo, caçula, ele acaba sendo aquele que vai fazer as coisas de forma mais impulsiva, ele vai ser mais ousado, ele vai ser mais desejoso de explorar o mundo, enquanto os outros ficaram presos dentro daquela vida familiar ali, dentro daquele contexto. O filho caçula, ele já quer viajar o mundo, ele quer voar mais alto, é aquele que na escola ele consegue interagir, conquistar os professores, ele estuda pouco, mas consegue tirar notas boas. Talvez você tenha alguém na sua família que seja assim, ou você que está me ouvindo é esse tipo de pessoa. Eles gostam de relacionamento, são comunicadores natos, tá? Uma grande maioria dos filhos caçulas, o perfil primário dele ou secundário sempre vai ter o comunicador presente. Alguns são dominantes, porque daí o meio que ele está inserido acaba fazendo ele ser uma criança dominante, partir para cima e tal, mas normalmente eles são carinhosos, precisam de afeto, precisam de afirmação para que eles possam manter-se no ritmo. Eles não raciocinam muito com relação a organização das coisas, o estilo organizado deles é o desorganizado, né? Enquanto a mesa do filho do meio ou do primogênito sistemático é tudo organizadinho, tudo no lugar, o dele é assim, né? E essa é a forma correta dele enxergar o mundo. Não gostam de rotinas, aquela coisa de todo dia ter que fazer a mesma coisa, ter que trabalhar naquele ciclo rotineiro. Então a rotina para eles é desrotinizada, ou seja, tem que ter uma coisa nova todo dia, tem que ser feito algo diferente todos os dias, e isso vai impulsionar aquele alcance os resultados que estão propostos para ele. O filho caçula, ele tem uma grande facilidade de realizar, de criar coisas, de impulsionar as pessoas a fazerem por ele, né? Ele tem essa habilidade
de dominar as pessoas, não no sentido do perfil de executor ou de dominância, mas numa característica muito elevada do seu comportamento de comunicação. São lúdicos e acabam conseguindo criar soluções, mas também conduzir as pessoas para que elas façam aquilo que é agradável para ela. A questão da afirmação, né? Eles sempre precisam que alguém esteja afirmando, olha, não, isso que você fez é legal, olha, tá bom assim, o seu visual tá bom, né? Então ele sempre precisa desse apoio externo para que ele se sinta que está indo no caminho correto. Muito interessante pensar a respeito disso, porque quando você tem um caçula que nasceu numa diferença acima de 5, 6 anos, ele vai gerar um novo ciclo familiar e talvez aqui nasça, nesse ponto, um primogênito funcional. Como seria isso? Como tem um distanciamento muito grande, acima de 5, 6, 7 anos, principalmente aqueles que nasceram acima de 7 anos de diferença, ele acaba assumindo uma postura de primogênito. Ele tem a referência lá daquele irmão mais velho e ele acaba herdando essas características e servindo a família como se fosse um primogênito. Principalmente se acontece, como em muitas famílias no Brasil e no mundo também, isso, né? Quando tem esse primogênito funcional que nasceu depois de 7 anos do último filho, nasce mais um. Aí realmente ele passa a herdar a característica e as funções de um filho primogênito. Então, ele teria que ter nesse momento aquelas características de extroversão, de ser comunicador, e aí ele acaba sendo uma pessoa mais criteriosa, sistemática, dada ao conhecimento, gosta de organização. E aí ele muda essas características. Então precisamos pensar no caçula que nasceu no tempo certo e naquele caçula que vai assumir a função, né, de primogênito. Então é um primogênito funcional. Ele, naquele momento da vivência familiar, ele está ocupando a formação desse novo ciclo familiar. E aí depois vem os outros e aí vão gerar também o filho do meio, o filho caçula a partir desse nascimento. O que é interessante pensar também sobre esse primogênito funcional. Se ele for o único filho, né, depois desse nascimento, não tem outros depois dele, ele acaba herdando também características de filho único. Tá? Então ele é um único funcional também. Mas quando acontece isso, olha que engraçado, né? Se ele for um filho primogênito funcional e tiver outros filhos depois dele, ele herda características mais sistemáticas. Mas quando ele é um filho que nasceu depois de 7 anos e é único, ele acaba herdando características de um caçula. Ou seja, ele tem mais eloquência, ele é mais livre, ele é mais lúdico, ele é persuasivo, ele consegue convencer as pessoas a darem ou a fazer aquilo que ele gosta, ele tem um jeitinho de convencer as pessoas e aí ele acaba trazendo isso para os seus relacionamentos, para a vida conjugal e assim sucessivamente. Então essas pessoas precisam de toda essa atenção. Falando sobre esses relacionamentos, existem também a junção dessa ordem de nascimento para os casamentos. Por exemplo, quando nós temos 2 primogênitos que casaram, aí tem uma confusão muito louca, porque eles acabam disputando pela liderança para provar que um é melhor que o outro. Uma coisa ruim que acontece nesse relacionamento é que um sempre quer corrigir o que o outro fez. Então, se um preparou o alimento, outro vai lá, acha que tem que pôr um tempero a mais. E assim, sucessivamente, eles vão vivendo esse ciclo de disputa, quem é melhor, quem é pior, e aí geram algumas circunstâncias desgastantes para esse relacionamento. Então, como funcionar isso? Olha, para ter um relacionamento de primogênitos melhor. Um apoiando o outro, um incentivando o outro, reconhecendo as habilidades e aquilo que o outro tem como qualidade.
fazendo a separação das funções. É importante fazer esse acordo entre os primogênitos aí casados. Olha, na nossa casa eu vou ter essa função, você é essa, o meu papel é esse, o seu papel é esse, que é aquela questão de solucionar os papéis para que haja uma harmonia dentro do lar. Quando nós pegamos a junção do casamento de um primogênito com um filho do meio, nós temos uma característica de incógnita também. Por quê? O filho do meio, ele tem essa questão das emoções, ele tem a dificuldade de expor aquilo, ele se sente um pouco ameaçado pelas características de dominância do primogênito, então ele acaba se anulando, mas ele tem a preferência de servir, de agradar o outro através de fazer coisas carinhosas, tal, tem essa perspectiva. Mas dentro dessa comunicação entre o primogênito e o filho do meio, quando tem essa junção de casamento, também precisa haver uma harmonia entendendo as funções de cada um. Então o primogênito também precisa dar um pouco mais de espaço para que o filho do meio ele consiga externar as suas emoções, inclusive monitorar ele, buscar isso, olha, fale sobre suas emoções, conduzir ele quanto às suas tarefas, trazer sempre um feedback ou um acompanhamento, um checklist, né? Você já fez isso, já fez aquilo, porque o filho do meio ele tem características de planejador, então ele precisa de alguém monitorando ele para saber se ele deu conta ou se ele fez aquilo que estava programado para fazer. E quando acontece isso, existe uma harmonia dentro desse relacionamento. Aí quebra-se paradigmas e tem-se resultados diferentes, tá? E positivos, tá? Com certeza. Quando nós vemos a junção de um mais velho com um caçula, aí é uma coisa muito interessante que acontece. Os primogênitos precisam ter um cuidado muito grande para não serem enrolados, ou melhor, serem aproveitados pelos caçulas. Mas uma coisa muito interessante nesse nível de relacionamento é que o primogênito ele vai trazer um equilíbrio para a vida do filho caçula. Ele precisa ser aquele que vai modelar e colocar limites para que limites organizacionais principalmente, né? Então, quando o filho mais velho começa a ensinar o caçula a fazer essa organização, existe uma harmonia muito grande. Então, o bagunceiro é o filho caçula e o organizado normalmente é o filho mais velho. E na junção desse relacionamento precisa haver esse equilíbrio. Então, o papel do mais velho, né, nesse relacionamento é de limitar um pouco as características do caçula. E o caçula de trazer um equilíbrio de descontração e de levar a vida com mais leveza, pensando que o filho mais velho ele tem essa dificuldade. E aí quando os dois cedem um pouco de cada lado, aí vai criar uma harmonia muito legal dentro desse casamento. E é glorioso quando você tem a junção da pessoa primogênito e o caçula. E quando nós vemos o casamento de dois filhos do meio, o que acontece isso? É um casamento que tem uma grande dificuldade de comunicação, porque ambos preferem anular-se nos seus sentimentos e na expressão daquilo que eles estão querendo falar de verdade. Então acontece esse conflito, cada um, né, vai ficar aí fechado na sua redoma e não vai acontecer uma comunicação eficaz e a coisa vai sendo levada e vai chegar um momento que isso vai ser externado e não vai prestar. Quando nós temos a junção desse perfil de filho do meio e filho do meio, precisa se encontrar o equilíbrio. Ambos precisam dar espaço para que eles tenham relacionamentos e amizades fora, porque o filho do meio ele preza isso também, de ter amigos, de ter pessoas em volta, de se relacionar com pessoas do trabalho, enfim, eles gostam desse ambiente. Então, um precisa dar espaço para o outro, e uma dica muito interessante é colocar uma jarra em um lugar da casa e um bloquinho ali de cores diferentes, um para o marido e para a mulher, e tudo aquilo que eles quiserem expressar, anota e coloca dentro desse jarro
para que eles possam entender o que um quer dizer, o que um quer falar para o outro. Isso vai trazer um relacionamento mais assertivo, principalmente por conta da comunicação. E sempre ali disposto a fazer algo especial um pelo outro. Quando os dois estão esperando um do outro, é necessário cada um dar de uma vez o primeiro passo e fazer algo especial pelo outro cônjuge, tá? Então aí há um acerto entre esse perfil de comportamento e a ordem de nascimento deles. E quando casamos um filho do meio com um filho caçula? Olha, aí nós temos uma vertente de relacionamento duradouro. Por quê? Porque os filhos do meio, eles são especialistas nessa questão de terem relacionamentos duradouros por causa da fidelidade, uma porção de outros fatores presentes aqui dentro desse contexto. E o filho caçula, ele tem essa falta de afetividade ou o desejo de afetividade que o outro pode oferecer para ele. Porém, uma vertente que nós temos que levar em consideração aqui nesse casamento é que o filho do meio não pode ser condescendente com o caçula, porque ele vai entrar num desequilíbrio financeiro, de fazer as coisas, realizar os sonhos, de ser impulsivo. Então precisa haver esse controle e ordenar as coisas, organizar. Esse filho do meio vai pôr a organização no filho caçula para que ele possa ter uma vida um pouco mais econômica, vamos dizer assim. Se entrar na onda, aí está perdido. Mas se houver esse encontro, né, de qualidades, vai ser um relacionamento duradouro. Por quê? Ambos são voltados para a parte afetiva, emocional, e eles vão corresponder a essa necessidade e anseio que um e o outro têm. Porém, o caçula, ele precisa pensar que o outro, o do meio, ele precisa também, em alguns momentos, ser o protagonista. Os holofotes precisam voltar para ele. Ele precisa ter o espaço também de ter relacionamentos fora, porque o caçula normalmente ele se apossa daquilo, é só meu, só quero para mim e tal. E aí ele precisa dar esse espaço, apesar do caçula ele gosta disso, do relacionamento com muitas pessoas, mas ele acaba sufocando o filho do meio porque ele acha que o outro não precisa disso. Então, uma forma de solucionar e ter um relacionamento melhor é dando esse espaço também para o filho do meio, para que ele tenha amizades, relacionamentos fora ali daquele círculo, até mesmo de relacionamento familiar. Às vezes acontece isso, né, do caçula não permitir que o cônjuge do meio tenha o relacionamento, e ele é muito apegado à família, então tem essa dificuldade, e aí pode ser ajustado através de uma conversa, dando espaço. Outra coisa que precisa ser feita para esse tipo de relacionamento, né, para essa junção de perfis aqui e ordem de nascimento, é estipular as tarefas que o filho caçula tem que fazer. Por exemplo, tarefas simples. Olha, você é responsável pela louça, você é responsável em pagar a conta, você é responsável isso. Então, precisa haver esse compromisso de transferir responsabilidades para que tenha uma harmonia muito grande dentro desse relacionamento. Viu só que legal? Como foi importante conhecermos um pouco mais sobre a nossa ordem de nascimento, o perfil comportamental. Ah, se nós soubéssemos disso antes, hein? Quanta coisa nós teríamos acertado no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no relacionamento com os familiares e amigos, mas agora você tem oportunidade. Sabendo disso, pega esse conceito, pega esse conteúdo, esse aprendizado que você está tendo aqui e aplique na sua vida. Aplique imediatamente para que você possa ver como as coisas vão ser transformadas. Ainda há tempo de nós construirmos a nossa família, genealogia, a nossa árvore genealógica, o nosso relacionamento com amigos, familiares, tornarem cada vez melhores ou subirem para um próximo nível. Espero que você tenha gostado. Não esqueça, se você veio até aqui, então deixe o seu like, se inscreva no canal, selecione o sino
e compartilhe com o máximo de pessoas. E eu estou aguardando a sua mensagem aqui na descrição, se você gostou desse assunto, do conteúdo, se tem alguma dúvida específica que você gostaria de tirar, eu e a minha equipe vamos responder todas com muito carinho, poder te auxiliar nesse momento. Pessoal, aqui é o Wellington Oliveira, coach, analista comportamental. Até o próximo vídeo.